Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marx, bem-vindos ao mundo da Química! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Elas estão divididas em propriedades gerais, específicas. Propriedades gerais são aquelas que não identificam a matéria, são comuns a todo tipo de matéria. Por exemplo, massa, volume, certo? As propriedades específicas são aquelas características de algum determinado tipo de matéria. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, que serão tratados nessa aula de hoje. Muito bem, vamos lá. O ponto de fusão é a primeira propriedade específica que nós vamos falar. É a temperatura na qual uma espécie sólida passa a ser líquida. Se for uma substância pura, a temperatura de fusão terá valor fixo, como a água, por exemplo. A água pura tem ponto de fusão a 0 graus Celsius se nós estivermos ao nível do mar, a pressão de 1 atmosfera. Legal? Beleza? O ponto de ebulição é a temperatura na qual ocorre a ebulição, a passagem do líquido a vapor, de uma forma com o sistema perturbado. Nós analisamos isso na aula número 1. Se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha lá. Tá legal? Beleza. Como que eu posso utilizar isso para definir estado físico, fase de agregação de uma determinada substância? Então, olha só, facilitando, vamos jogar essa linha onde nós marcamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se a temperatura analisada por você estiver abaixo do ponto de fusão, nós temos a substância no estado sólido. Se estiver acima do ponto de fusão, mas abaixo do ponto de ebulição, a substância será líquida. E se ela estiver acima do ponto de ebulição, vai ser o quê? Vai ser o quê? Gasoso, espertinho, hein? Muito bem, gasoso. Legal? Muito bem, vamos ao nosso videocício. Sugiro que você pause, pegue a nossa apostila e vá resolver esse videocício. Se você ainda não tem a nossa apostila, entra lá no site, pede a sua apostila para você acompanhar melhor o nosso curso, legal? Pausa o vídeo e vai resolver. E agora, a resolução. De volta com você, vamos lá resolver esse exercício. O que ele queria de você? Ele te deu algumas substâncias na temperatura de 30 graus Celsius e ele quer saber qual o estado físico dessas substâncias. Nós vamos usar aquela linha que nós falamos anteriormente, marcando ali ponto de fusão, ponto de ebulição, 30 graus abaixo de ponto de fusão, substância sólida. Se tiver acima da fusão e abaixo da ebulição, ela será líquida. Se a temperatura estiver acima do ponto de ebulição, nós teremos aí a substância gasosa. Tranquilo? As substâncias que ele te deu são essas: o mercúrio, a amônia, o benzeno e o naftaleno. Tranquilinho? O que você vai fazer? Utilizando os pontos de fusão e ebulição que ele te forneceu, você vai ver onde os 30 graus Celsius que o exercício cobra estariam localizados. Vamos ver primeiro para o mercúrio. 30 graus é mais do que menos 8,87 e é menos do que 356,9. Consequentemente, os nossos 30 graus estariam entre a fusão e a ebulição. Substância no estado líquido. Tranquilo? No caso da amônia, 30 graus Celsius é maior do que menos 7,7 e é maior do que menos 3,4. Então, ela estaria após o ponto de ebulição, caracterizando, então, a fase de agregação gasosa para a amônia a 30 graus. Tranquilo? No caso aqui do benzeno, 30 graus Celsius é maior do que 5,5, mas é menor do que 80,1. Então, os 30 graus Celsius estão entre a fusão e a ebulição. Consequentemente, a substância é líquida. Legal? Joinha. No caso do naftaleno, 30 graus Celsius é menor do que 80, ou seja, ainda não chegamos na fusão. A substância está no estado sólido. Beleza? Temos então a resposta do exercício, alternativa C. Beleza? Joinha. Dando continuidade na nossa aula, nós vamos falar sobre a densidade. O que é a densidade? É uma relação entre a massa e o volume de uma substância, de uma amostra, certo? Relação entre a massa e o volume.
Na matemática, relação, divisão. Então, massa dividido pelo volume. Essa é a equação da densidade. Tranquilo? Agora, o que ela quer me dizer? Muito bem. O que eu tiro de informação a respeito da densidade com base na equação? Densidade igual a massa dividido pelo volume. Eu tenho ali a quantidade de massa numa certa quantidade de volume da substância. Quanto mais massa eu tenho num menor volume, maior será o resultado da densidade, correto? Vamos analisar isso aqui, ó. Quanto mais alta a densidade, menor será o volume, concorda comigo? Matematicamente, quanto maior for a densidade, menor será o volume. São grandezas inversamente proporcionais. E a massa e a densidade que são diretamente proporcionais. Quanto maior a densidade, maior será a massa. Tranquilo? Então eu concluo o seguinte. Uma substância de alta densidade tem bastante massa em pouco volume. Uma substância de baixa densidade tem pouca massa em muito volume. Basta você pensar, por exemplo, para a gente pegar aí 10 kg de isopor, é um volume muito grande. Agora, 10 kg de chumbo, por exemplo, é um volume pequeno, certo? Porque o chumbo tem alta densidade, o isopor tem baixa densidade. Tranquilo? A densidade nos dá informações a respeito do comportamento quando substâncias estão misturadas, por exemplo. Se ela vai para o fundo do recipiente, se ela vai ficar flutuando, boiando na parte de cima do recipiente. Tranquilo? Olha só. O que eu tenho de conclusão? Quanto mais densa a espécie for, mais ela afunda num sistema. Quanto menos densa ela for, mais ela flutua no sistema. Tranquilo? Que aplicações isso aí tem, professor? Por exemplo, naqueles óleos trifásicos que a mulherada usa aí para passar no corpo. Por que fica divididinho assim? Porque eles não seriam miscíveis, certo? As substâncias que estão ali dentro não são miscíveis e têm densidades diferentes. Por isso, se separam em camadas diferentes. Eu poderia entender que a parte vermelhinha é a substância mais densa que eu tenho. Foi mais para o fundo do sistema. E a parte amarelinha, a menos densa, que ficou na parte de cima do recipiente. A parte verdinha intermediária tem uma densidade maior do que a parte amarela, porém menor do que a parte vermelhinha. Tranquilidade? Vamos com tudo, galera! Vamos lá então para o nosso segundo videoexercício. Pause o vídeo, pegue a nossa apostila, resolva o exercício e na volta a gente corrige! E agora, a resolução. De volta, você já tentou resolver o exercício, sei que você conseguiu, só vamos finalizar aqui o processo. Ele deu pra gente um gráfico e uma tabelinha mostrando a densidade de alguns metais conhecidos e aqui no gráfico ele dá um X, um Y e o Z, fornecendo para nós a massa e o volume ocupado por essas substâncias X, Y e Z. Tranquilo? Ele vai fazer algumas afirmações sobre elas e quer que a gente diga qual é a incorreta. Note que nas alternativas ele fala sobre algumas densidades, x é o dobro de y, etc. Ou seja, nós precisamos calcular a densidade de cada uma dessas espécies. Tranquilinho? Beleza. Olha só, vou ampliar um pouquinho o gráfico para ficar mais fácil da gente ver. Eu vou pegar a quantidade de massa de x e o volume dele. Ó, você tem aqui 9 gramas e 3,5 de volume, tá? Então, 9 gramas, 3,5 centímetros cúbicos para x. Para o y, eu teria ali 19 gramas, 3,9 centímetros cúbicos de volume. E para o y, eu teria 34 gramas e os mesmos 3,9 centímetros cúbicos que eu tinha no y. Tranquilo? Com esses dados, nós vamos fazer os cálculos, tá? Então, olha só. Para x, a densidade seria os 9 gramas dividido por 3,5. Nós chegaríamos a 2,6. Para o y, a densidade seria 19 dividido por 3,9, que dá 4,9. E para o z, 34 dividido por 3,9, 8,7. Tranquilo? Dentre as afirmações que ele faz, ele quer saber qual é a incorreta. E a incorreta é a alternativa C, que diz que o metal X seria o magnésio. E se você analisar, o magnésio tem densidade de 1,7 gramas por centímetro cúbico. Não pode ser o X. Tranquilo? Beleza?
É isso aí, moçada. Por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Não perca as próximas aulas, dê continuidade aí ao seu curso, legal? Para você, um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre. Vamos então para mais um videocício. Pega a nossa apostila, pause o exercício e resolva.